Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um encontro pastoral, um encontro promovido, patrocinado pela Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Que bom estarmos de volta com o encontro pastoral, primeira semana depois da nossa volta, né? E é com alegria que nós estamos aqui e recebemos aí os nossos queridos irmãos que estão sempre se fazendo presentes, estão sempre conosco aqui, né, curtindo, nos incentivando, nos abençoando com as suas mensagens. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que bom estarmos juntos em mais um encontro pastoral. Nós temos já aqui presente conosco algumas irmãs, eu gostaria de citá-las. Elas dizem assim: primeiro, a nossa irmã Marlene Carneiro. Ela está dizendo assim: graça e paz, meus queridos irmãos. Amém, minha irmã. Que Deus lhe abençoe com a paz do Senhor também, com a graça do Senhor, que é sempre abundante nas nossas vidas. Temos também aqui, a Deilda Valença. Ela diz: boa tarde, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa ouvirmos as saudações dos irmãos, nos abençoando o povo de Deus. Temos também aqui conosco a nossa irmã Almira Vilela. Essa é bem conhecida, essa é das antigas aqui. Nossa irmã Almira, sempre aí assídua, né? Sempre conosco aqui no programa Encontro Pastoral. Que bênção, Almira, ter você também conosco, tá bom? A irmã é uma bênção nas nossas vidas. Ela diz assim: boa tarde, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, minha irmã, em nome de Jesus. Temos também a nossa irmã Heraldina Fonseca, também sempre conosco, né? A esposa do nosso irmão Alzerino, seu Alzerino. Ela é a mãe do pastor Fábio, do Bruno, nosso baterista aqui, né? Que bênção, irmã Heraldina, ter vocês sempre conosco. Irmã Almira, ela disse o seguinte: estou muito feliz com o retorno do encontro pastoral, pois nos faz muito bem, tanto ao nosso interior quanto ao nosso exterior. Bem-vindos, pastores amados. Shalom a todos os da Quarta Igreja. Amém, irmã Almira. E agora também aqui o escrito da nossa irmã Heraldina, né? A mãe dos nossos irmãos, pastor Fábio e do Bruno. Ela diz assim: Deus é fiel, Shalom. Que o Senhor Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Cristo é tudo em todos. Amém, irmã. Saúde para pastores e irmãos. Alzerino manda abraço para o pastor João. Amém, minha irmã. Manda um abração aí pro irmão Alzerino, tá certo? Essa semana eu vou marcar com o pastor Wallace para ver se a gente faz uma visita a vocês aí, tá bom? Estamos com saudades dos irmãos e vamos aparecer por aí, se Deus assim nos permitir, para a gente matar a saudade e dar esse abraço aí pessoalmente, ok? Coisa boa estar com os irmãos. Tem mais outras irmãs aqui presentes. Irmã Cirlande do Carmo, sempre conosco também. Ela diz: maravilha estar de volta, Deus abençoe e produza muitos frutos. Amém, irmã Cirlande, Deus te abençoe. Para Patrícia Ferreira também estar conosco. Ela diz assim: Shalom, ótima tarde a todos, sempre saudando-nos com a Shalom, com a paz do Senhor. Rosemary Moraes, ela diz: uma tarde abençoada para todos os irmãos. Shalom, Shalom, irmã Rosemary. Edivan Ferreira também conosco. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe mais um encontro pastoral. Nosso irmão Edivan Ferreira. A nossa irmã Maria Bahia também está conosco, né? Esposa do nosso irmão Evaldo Bahia, pastor Evaldo. Ela está dizendo assim: graça e paz, amadas e amados irmãos. Amém, irmã Maria Bahia. Deus a abençoe. O nosso irmão Robson também está conosco. Ele está sempre nos acompanhando, está de longe, né? Lá do outro lado do continente. Ele diz assim: a paz. Ele diz assim, irmão Robson diz: boa tarde a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Shalom. João Aragão também conosco, nosso diácono Aragão, João Aragão. Ele está dizendo assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Divaci Souza, irmão Divaci, saudades, viu? Deus te abençoe. Ele está dizendo assim: graça e paz, irmãos, boa tarde. Adelson, ele diz assim, lá de São Paulo: Deus seja louvado. Amém, meu irmão? Nos acompanhando também de longe. Heleno Cordeiro, um abração, meu irmão Heleno. Ele diz: boa tarde, graça e paz. Wagner Tairone também conosco, inclusive estará na sexta-feira dando seu testemunho. Pastor Edson falou sobre isso, né? Nosso irmão Wagner Tairone está dizendo o seguinte: boa tarde, pastor João, graça e paz a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Audrey Luciane Melo, essa é a nossa irmã querida e amada também, que nos ajuda lá na congregação Cidade das Flores. Ela diz assim: boa tarde, graça e paz a todos. Amém, irmão? Irmã, Deus abençoe você e toda a sua família, viu?
Abençoe a irmã de maneira grandiosa. Nacélio diz o seguinte: paz e graça de Cristo Jesus, irmãos. Sou aluno do IBN e gosto do programa. Qual o assunto de hoje? Amém, meu irmão? Segura aí, tá certo? Fica nessa expectativa, a gente já vai dizer a você qual é o assunto de hoje, da nossa pregação. Um abração para você, Nacélio. Kilma Lima Duarte, também conosco. Estou por aqui, momento maravilhoso na presença de Deus. Shalom, povo de Deus. Amém, irmã Kilma? Que Deus te abençoe grandemente. Michele Bernardo está presente também, dizendo boa tarde, irmãos. Um abraço, irmão, boa tarde. E o nosso irmão Wagner Tairone, mais uma vez, dizendo: pastor, peço oração para que o Senhor Jesus me dê sabedoria para enfrentar batalhas, o dia a dia na vida de empreendedor, que não é fácil, mas sei que Deus é comigo. Eu dei esse sorriso aqui, irmãos, porque eu fiquei pensando que ele ia falar para pedir coragem para estar aqui na sexta-feira, né? Mas não foi isso não. Vamos orar, meu irmão, sim, com certeza, para que Deus te dê tudo que você precisa aí para ser bem sucedido como empreendedor, tá certo? Deus te abençoe também e te use na sexta-feira, tá bom? Um grande abraço. Célia Lima está dizendo assim: boa tarde, pastor, graça e paz a todos os irmãos. Que bênção, irmã Célia, conosco. Robson mais uma vez nos salda, dizendo: bom ter o retorno do encontro pastoral, fez muita falta no meu dia a dia. Lígia Lira também está conosco, ela está dizendo paz do Senhor para todos nós. Amém, irmã? Deus lhe abençoe aí, de João Pessoa, certamente, que Deus te dê muita graça aí e continue suprindo na sua vida. Pois bem, irmãos, vamos neste momento aí ficar com 2 vídeos que foram preparados já pelo nosso irmão Maurício, com 2 músicas que vão abençoar a nossa vida neste momento. Vamos estar atentos, escutando essa mensagem maravilhosa, que Deus também fale ao meu e ao seu coração, ministre a nós através dessas músicas que vamos ouvir agora. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dará. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado. Sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupas pra vestir. Que o Pai do céu
Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado de Juntos. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E Jesus diz o quê? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. E Jesus continua dizendo: é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Duas músicas abençoadas, nas quais nós podemos ser abençoados por Deus, e coisa maravilhosa é Certezas Cristãs em Filipenses, capítulo 4, versículos 19 e 20. Então, esse é o nosso tema, é sobre isso que nós vamos tratar hoje, tá certo, irmãos? E principalmente o irmão Necélio aí que fez a pergunta, né, que queria saber de que nós iríamos tratar. Então, vou repetir para os irmãos, o nosso tema é Certezas Cristãs em Filipenses 4, 19 e 20. Diz assim o texto. Espero que os irmãos estejam aí, se for possível, com suas Bíblias, para acompanharem a pregação da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar?
pedir a bênção de Deus para este momento? Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento de refletirmos na tua palavra. Abençoa-nos neste momento de forma edificante, nós sejamos agraciados pelo Senhor, sejamos fortalecidos, Deus. Sejamos, Deus, abraçados pelo Teu Espírito, Deus, que habita em nós, e sejamos, assim, envolvidos nessa esfera de aprendizado espiritual, de ensinamento do Senhor através da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito. Nós precisamos do Senhor, nos dá graça para pregar, Deus, e nos dá graça para ouvir a Tua palavra. Todos nós, me abençoa na exposição da Tua palavra, assim eu te oro, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós... vivemos em um mundo em que as incertezas elas batem a nossa porta. Muita gente sofre com ansiedade. Todos nós sofremos em uma proporção ou outra, em maior ou menor grau, sofremos com ansiedade. Há muitas inquietações quanto ao futuro, principalmente quanto o que estamos preparando, o que temos garantido aí, humanamente falando, quanto ao nosso futuro, Será que o que eu tenho preparado é suficiente para me garantir, uma velhice com mais tranquilidade, com mais calma, com mais desfrute? As incertezas são financeiras, há incertezas por causa das crises familiares, pessoas sofrem de todo jeito, as necessidades são muitas e são as mais variadas, e nós sempre as temos, de fato, elas sempre existiram e vão existir. Paulo aqui nesse contexto estava passando por privações, estava passando necessidades, mas Paulo aqui ele foi suprido por Deus, como sempre foi, como sempre nós somos, e Paulo aqui traz lições importantes nesse momento de dificuldade que ele estava enfrentando, estando preso, passando por necessidades, por privações. Ele foi abençoado por esta igreja e ele traz aqui palavras, conselhos para esta igreja que não estão fundamentados simplesmente em meros conselhos humanos ou em palavras de otimismo humano ou de buscar autoajuda para satisfazer as suas necessidades. Ele nos convida aqui, ele nos chama a atentar para as certezas que nós podemos ter em Deus, de Deus, da pessoa de Deus, como filhos de Deus. E essas palavras são importantes para nós. Nós precisamos ter essas certezas cristãs sempre em nossas vidas para que nos apoiemos nelas, porque essas certezas não são dadas pelo próprio Deus nessa palavra. E a gente precisa guardar essas certezas nos nossos corações. Calvino ele disse assim: a fé se apoia não em opiniões incertas, mas nas promessas firmes de Deus. Nós precisamos ter isso no coração. É isso que Paulo ensina ao seu público aqui primeiro, é isso que ele ensina a nós nesta manhã. Nós precisamos ter certezas e essas certezas que estão aqui precisam ser guardadas em nossos corações. E a primeira dela, são 3 certezas aqui que nós precisamos ter. A primeira dela é que Deus é o provedor. Atente aí na palavra de Deus no versículo 19, quando ela diz assim, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Queridos, nós precisamos descansar nessa certeza. Deus é o provedor. Deus criou todas as coisas. Deus colocou todas as coisas em um determinado patamar de necessidade dele. Entenda, queridos, que a nossa maior necessidade, a necessidade de todas as coisas, chama-se Deus. Deus é o fiel provedor. Isso aponta para a doutrina que a gente tem nas Escrituras, que a gente entende plenamente, da providência divina. Deus governa e sustenta tudo. Deus é aquele que, segundo a sua riqueza em glória, como o texto está dizendo, é o provedor. A riqueza de Deus é abundante em todos os aspectos de paz, de força, de alegria. Deus é aquele que tem uma riqueza inesgotável de provisão gloriosa, como o texto diz, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória. Uma riqueza que está presente em todos os lugares, em todos os momentos, atendendo às necessidades de tudo e de todos, porque Ele sustenta de fato a sua criação. Esse Deus, que é o Deus que Paulo diz que é o seu Deus, que eu posso dizer que é o meu Deus, Ele é o Deus que criou todas as coisas, é o provedor de todas as coisas, e Ele é o Deus de relacionamento. Ele é o Deus que se relaciona de forma pactual, de forma pessoal com os seus filhos. Por isso que Paulo dizia: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Então, esse Deus que me conhece,
esse Deus que te conhece, esse Deus que conhecia Paulo, esse é o Deus que vê todas as coisas, que contempla todas as coisas. Esse é o Deus que supre, que provê. Nós precisamos nos apoiar nessa certeza cristã. Deus é o fiel provedor. Nós não podemos descuidar, desatentar de crer nessa promessa. Deus é o fiel provedor. Guarde isso, meu querido, no seu coração. Deus não é indiferente às nossas necessidades, como não foi as necessidades de Paulo, como não foi as necessidades de nenhum dos seus filhos no decorrer da história. E para que a gente entenda melhor ainda o compromisso de Deus conosco, nos tendo como seus filhos em Cristo Jesus, é maior do que o compromisso com todas as coisas. Porque Deus supre a tudo e a todos. Mas espiritualmente falando, Deus supre aos seus filhos. Deus nos deu necessidades espirituais e somente nós as temos como providas em Deus, porque só Deus pode supri-las, Deus pode prover. Essas necessidades também Deus supre em mim e em você. Deus se preocupa, queridos, com tudo aquilo que nós precisamos, com aquilo que é material, com aquilo que é espiritual. E Deus há de prover. Ele é o provedor. Não se esqueça disso. Se apoie nessa verdade em nome de Jesus. E a segunda verdade que nós temos no texto aqui é que Deus, a segunda certeza cristã que nós precisamos ter no texto, é que Deus suprirá suficientemente em Cristo. Guarde essa verdade no seu coração. Deus nos supre de forma suficiente em Cristo. Olha o que o texto diz. Preste atenção no texto, no versículo 19, parte B. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aqui nós temos uma promessa, uma certeza que Paulo nos dá e dá aos seus ouvintes e a nós, de provisão que é suficiente, não necessariamente naquilo que nós queremos, certo? Mas de fato naquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Nós devemos até distinguir, meus irmãos, muitas vezes a diferença, de fato, entre aquilo que nós queremos, o que é necessidade, e aquilo que nós queremos e aquilo que é necessidade, aquilo que de fato nós precisamos. Porque muitas vezes nós nos perdemos querendo coisas que não são essenciais, que não são de fato necessárias em determinados momentos. Deus nos supre de todos os modos, de todos os jeitos, mas Deus se importa muito com o suprimento daquilo que é essencial, das nossas necessidades. Necessidades são diferentes de desejos. É o que o texto diz, Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Queridos, nós precisamos guardar no nosso coração que tudo nos é dado em Cristo. Cristo é a maior provisão de Deus para a minha e para a sua vida. Cristo é o meio, Cristo é o fundamento, Cristo é a garantia da nossa provisão. Que coisa maravilhosa nós termos Cristo como nosso Senhor, como nosso bom pastor, como estamos estudando e vamos estudar agora nesse final de semana. Temos tratado dessa linha aí de Deus como pastor, Deus prometendo o seu Filho como pastor e cumprindo nessa promessa, nos enviando Jesus como nosso bom pastor. Por isso que quem tem o Senhor Jesus como pastor, nada lhe falta daquilo que é essencial, porque ele de fato, Cristo é o centro, né? Aqui nós estamos falando de cristocentrismo. Cristo é o centro de todas as coisas e toda a provisão nos é dada nele. A provisão de todas as coisas é trazida nele. E nós precisamos guardar isso no coração e precisamos desfrutar dessa certeza e glorificar mais e mais ao Senhor, estando satisfeitos em Cristo, com tudo aquilo que Deus nos proporcionou em Cristo. A maior provisão é o próprio Cristo. Deus supre o necessário para que nós vivamos para a glória dele, para que nós possamos aprender contentamento em Cristo. Eu e você precisamos disso, precisamos nos voltar para Cristo entendendo que nossas necessidades são supridas pelo próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de toda providência. Ele nos traz esse suprimento na pessoa bendita de Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Tenha essa certeza em nome de Jesus. Não descuide, né? Não se deixe desviar dessa certeza de que Deus é o provedor e de que Deus supre suficientemente em Cristo
todas as nossas necessidades. Se Ele já nos deu o principal, que é Cristo, será que Ele não vai suprir aquilo que é o necessário da nossa vida, do cotidiano, do nosso dia a dia, as nossas necessidades espirituais? Todas elas já estão supridas em Cristo. Nós temos suprimento garantido, nós temos provisão garantida. Estudamos já o Salmo 23 esses dias, semana retrasada, na escola dominical, e nós vimos como de fato a provisão do Senhor é certa nas nossas vidas. Nós precisamos descansar nessa verdade. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo está verdadeiramente suprido. Guardemos esta verdade nos nossos corações. E a terceira e última verdade, a terceira e última certeza cristã que nós precisamos ter aqui nesse texto é a que se encontra no versículo 20. Eu vou ler. Diz assim: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa certeza que nós devemos ter aqui é essa: a Deus seja a glória. O fim de tudo é a glória de Deus. Nós precisamos lembrar disso. A provisão, ela aponta, no final das contas, não simplesmente para o suprimento das nossas necessidades. O suprimento das nossas necessidades não é um fim em si mesmo. É nos deixar satisfeitos, supridos. Mas o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Aqui nós vemos estampado aquele princípio, né, do soli deu glória. Somente a Deus toda a glória. Nós devemos olhar para o que temos recebido, para o que temos desfrutado nessa vida e dizermos: não glória ao meu trabalho, não glória ao meu esforço, não glória a firma tal que eu trabalho, não glória a fulano de tal que me ajudou, mas glória a Deus. Toda glória tem que ser dada ao Senhor por toda a provisão que nós recebemos. A provisão aponta para o Senhor. As nossas necessidades nos apontam para o Senhor. A provisão também deve nos levar de volta ao Senhor, com gratidão nos nossos corações, com reconhecimento de que veio dele, de que ele se importa conosco. Queridos, nós precisamos disso. Um homem chamado Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: Deus é glorificado não apenas por sua glória ser vista, mas por ser admirada e deleitada. Quando nós nos admiramos, quando nós vislumbramos a glória do Senhor na sua provisão rica, gloriosa, que sustenta, que garante todas as coisas, nós devemos desfrutar disso com alegria, né? Desfrutar disso com deleite e fazer com que isso redunde em glória e louvor e honra e exaltação ao nome do Senhor. Nós devemos responder ao suprimento de Deus com gratidão e adoração. Devemos adorar ao Senhor por isso. Devemos por isso viver para a glória desse Deus, para a manifestação do seu poder, para a proclamação das suas verdades, do seu evangelho. Então, queridos, nós precisamos confiar. Guarde isso no seu coração. Precisamos confiar na provisão de Deus em tempos difíceis. Você está enfrentando um tempo difícil? Como Paulo estava enfrentando um tempo difícil, confie na provisão de Deus. Ela não vai faltar porque Ele é o fiel provedor. Aprendamos a distinguir entre necessidades e desejos, certo? Os desejos, Deus não está se importando muito em satisfazer os desejos dos nossos corações quando eles não estão coerentes com aquilo que de fato nós precisamos, com aquilo que de fato glorifica a Deus. Deus pode nos dar tudo o que Ele tem nos dado e muito mais, mas Ele está simplesmente aqui nos mostrando que Deus se importa e Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Isso é uma verdade. Descansemos também na suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Se você tem Deus, meu querido, você tem tudo. Basta que nós olhemos da forma correta para isso, entendamos da forma correta e desfrutemos disso da forma correta, da direção que há em Cristo, das bênçãos que há em Cristo. As certezas não estão nas circunstâncias, não estão nas coisas, não estão em pessoas. A nossa certeza de provisão, essa é a certeza cristã, ela está apoiada na palavra de Deus, nos conselhos de Deus, naquilo que Paulo está nos ensinando aqui. Lembremos, Deus é fiel para prover, Ele supre em Cristo, Ele faz todas as coisas para a sua glória. A gente precisa guardar essas verdades no coração. Guarde, eu vou repetir. Guarde essas verdades no seu coração. Ele é fiel, Deus é fiel para prover. Ele supre, Ele provê todas as nossas necessidades em Cristo e Ele faz tudo para a sua glória. Essas certezas nós precisamos ter. Certamente, com essas certezas firmadas, guardadas no nosso coração, se confiarmos nessa suficiência que há em Cristo, nós seremos menos abalados. Nós sofreremos menos no tocante à ansiedade que bate os nossos corações quando nos deparamos com algumas necessidades e achamos que elas não vão ser supridas. Deus é fiel. Deus é o fiel provedor.
Deus é o fiel protetor, Deus é o fiel orientador, o fiel salvador dos seus filhos. E guardemos essas palavras nos nossos corações. E aí, querido, que Deus nos abençoe, que Ele guarde essa palavra no seu coração, no meu coração, que nós possamos estar firmes, servindo ao Senhor e tendo a certeza de que Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Eu gostaria de convidar você neste momento para nós estarmos orando, orando por alguns pedidos e também nos lembrando, das nossas programações do final de semana. Vem aí o final de semana que se aproxima com algumas programações. Eu estou lembrando aqui agora do nosso congresso de capelania, vai ser uma bênção. As demais programações das sociedades internas. Estamos aí no meio da semana tendo os nossos pequenos grupos, as nossas reuniões de células, estudos bíblicos. Gostaria de incentivar cada um de vocês a estarem presentes. Hoje mesmo é o nosso dia, o dia da nossa célula também. Tem outras células, a célula da Cidade das Flores, lá na minha casa, na nossa residência, estaremos nos reunindo ali com irmãos queridos e amados também para louvarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Tivemos um culto ontem abençoado, não pude estar presente por estar enfermo, mas graças a Deus hoje recuperado estou aqui. E eu sei que foi uma bênção porque eu acompanhei e vi a bênção que foi. Que Deus continue assim nos abençoando em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos te agradecer. Nós louvamos o teu nome por esta tarde, por este momento de encontro pastoral. Louvamos ao Senhor pela certeza que o Senhor nos dá na tua palavra, por essas certezas maravilhosas, Deus, que elas fiquem gravadas nos nossos corações, de que o Senhor é o fiel provedor, de que o Senhor supre suficientemente em Cristo e de que ao Senhor seja dada toda a glória por toda a provisão e por tudo mais nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado. Guarda a tua palavra em nossos corações. Abençoa essa criança, a Cibele, por quem foi pedida oração aí, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece a situação dela, o Senhor sabe, o Senhor pode prover, o Senhor pode suprir das suas necessidades, que o Senhor estenda a tua poderosa mão de bênção, de cura, de restauração, e abençoe, Deus, esta sobrinha da nossa irmã que pediu oração, Deus, e abençoe o nosso irmão Tairone, que pediu também para que o Senhor o abençoe com aquilo que ele precisa para ser um bom empreendedor, ter sucesso para a glória do Senhor, que o Senhor abençoe ricamente com toda a provisão, com tudo que ele precisa, Deus, para que o seu negócio possa caminhar bem, para que ele possa ser bem sucedido, para que o teu nome seja glorificado através do teu filho naquilo que ele faz, que ele possa agir com sabedoria, com Deus, discernimento, que ele possa agir com coragem, que ele possa glorificar o teu nome. Abençoa ele, todos os nossos irmãos que pediram oração, que têm suas necessidades e que todas elas de fato serão supridas em Cristo. Deus nos abençoa nas nossas congregações, nós precisamos do Senhor. Cuida de nós, Deus. Abençoa os nossos trabalhos nas congregações, abençoa os nossos trabalhos aqui na sede, abençoa cada departamento, cada ministério, todos nós precisamos do Senhor. E pedimos, abençoa o nosso congresso de capelania esse final de semana, Deus. Te agradecemos pelo congresso dos adolescentes, neste final de semana que passou, pela bênção que foi, ter o pastor Daniel conosco. O Senhor abençoe a sua vida, a sua família e continue cuidando de todos nós. E visite os nossos irmãos enfermos, Deus, com a tua graça e misericórdia, supre as suas necessidades todas, abraça-os com o teu poder, envolve-os no teu amor, aquece os seus corações, leva alegria, leva paz, Deus, leva tudo o que eles precisam, renovo, conforto e o consolo do Senhor seja com esses nossos irmãos, trazendo a eles a alegria e a esperança que não pode ser frustrada, sendo depositada em Cristo Jesus. Ao Senhor seja a honra e a glória por este dia, por mais um encontro pastoral. Assim nós te oramos, entregando a nossa tarde, o restante de tarde e de noite em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, irmãos e irmãs, queridos e amados, que Deus nos dê um restante de dia sob sua graça e proteção, e até amanhã, se Deus assim nos permitir, em mais um encontro pastoral. Fica com Deus.